tropa, minha tropa. Tá bom. Não precisa ficar reclamando comigo não, digitando aí. Ah, finalmente, né? Dinheiro acabou. É, acabou mesmo, meu amigo. Eu tive que voltar a trabalhar. Não, tô brincando, não foi isso. Mas também vocês não precisam ficar me xoxando aí no comentário não, viu? Enfim, essa obra aqui tá boa demais. Infelizmente só deu pra trazer 50 minutos, mas aproveita porque essa daqui tá gostosinha, meu amigo. Eu tô doido pra trazer a parte 2. Enfim, siga meus bons. No início, tudo era tranquilo num mundo dividido entre humanos e demônios. A raça humana naquela época era até que gente fina. Eles ajudavam a construir muro, casa e tudo mais. Até agradeciam quando faziam as coisas. Mas claro, né, como a humanidade é sempre a humanidade, os caras rapidamente fizeram cagada. A paz acabou quando os humanos encontraram um minério mágico bastante poderoso. E adivinha, tava no seu território, né? Então meio que ninguém viu e nem conseguiu impedir. Mais rápido que o ligeirinho, eles transformaram essas pedras em armas mágicas e itens mágicos. Isso aí deixava qualquer exército bastante forte, meu amigo. E dito isso, a gente já viu um comandante mandando a artilharia começar a abrir fogo. As armas da rapaziada eram até que bem estranhas, mas eram bastante eficazes. Aí meio que não deu pra tropa de demoninhos. Todo mundo foi conhecer, não sei se eu falo diabo, se eu falo Jesus, mas todo mundo foi pro céu dos demônios. Com essas armas bastante poderosas, os humanos conseguiram se espalhar rapidamente. E só sobrou, digamos que, um cubículo pros demônios. E adivinha onde nosso querido Protinha nasceu? Pois é, a gente já viu, nosso Prota bem crescido. Eu só não sei se ele é do mundo humano ou dos demônios, parece um demônio, mas também parece estar lutando com os humanos. Mas enfim, ele manda a rapaziada sair da frente que ele vai abrir fogo assim que puxa sua espada e faz um leve movimento, que nem é isso tudo. O moleque larga uma rajada que, meu amigo, que tiver na frente, né, não tá mais ali não, já foi obliterado. Até aquela comandante humana que tá bem longe dali fica assustada com o tamanho da força. A general e seus companheiros até se perguntam se por acaso os demônios têm alguma arma de destruição em massa, porque rapaz, esse pipoco que tá acontecendo lá atrás não era pra ser normal, não era pra existir. Até vai, mas agora 4, 5, 6 de uma vez só? Bom, com o nosso garoto, a maré da guerra mudou. Agora os humanos estão tomando um pipoco e não tem general que segure, não tem arma nem nada. Os humanos foram empurrados de volta e agora eles estão basicamente no mesmo cubículo que estavam os demônios. Quando o nosso garoto retorna à sua cidade, todo mundo grita em comemoração. O nosso querido herói demônio, é meio contraditório falar herói demônio, né? Mas o nosso querido herói demônio voltou. O Prota, no entanto, fica meio acanhado com isso tudo. Ele não esperava uma recepção tão grande. Tem até uma galera com cartaz dizendo Limbo-chan, o salvador invencível da raça demoníaca. Como é que a pessoa não vai ficar com vergonha vendo isso? Uma demoninha pequena, parceira dele, que se chama Mukou, e explica que agora ele é o cara mais importante do Império. E não só isso, claro, o preferido do soberano. O moleque ficou tão hypado que até os pais deles recebem elogio por ter criado o herói muito bem. O Prota não gosta muito dessa palhaçada não. Na verdade, ele fica até irritado. Quando o cara tava duro, não vinha uma alma oferecer ajuda ou dizer um oi. A sua noiva, que tava ali do lado, a Dan Yudo, percebe que o clima tá ficando meio estranho e fala pro Prota: poxa, meu noivo, alivia a barra, deixa os caras babarem o seu ovo e fica quietinho. Ela diz isso porque tem um monte de chefe oferecendo bastante coisa pro Prota. Por exemplo, esse cavalo aí, no caso o chefe da tribo dos cavalos, ele oferece 20 carruagens de luxo pro nosso Prota. Um outro líder da tribo dos ursos oferece um salário bilionário pro nosso Prota. E ele nem vai precisar trabalhar, na verdade, é só ser um instrutor de fachada. Isso aí já tá ótimo. Claro que os dragões também não poderiam ficar de fora. Eles oferecem 20 mansões de luxo pro garoto. Essa muvuca toda em cima do nosso Prota deixa ele um pouco desconfortável, sabe? É muita pressão, muita gente, muita oferta. Calma lá, minha rapaziada, vai devagar. Falando em vir devagar, meu amigo, o bonde das coelhas e das abelhas, não tá vindo fraco não, hein? Tão vindo pra pegar no calcanhar de Aquiles, no ponto mais fraco. A pergunta é, a carne vai cair no prato do carnívoro ou do vegano? Não, peraí, que eu tenho que me corrigir porque o nosso Prota é casadíssimo. O humano até tampa os olhos, porque sabe que se olhar pra algum lugar, vai ser caixão fechado, meu amigo. Vai dar nem pra fazer um enterro mostrando o rosto dele de tanto tapa que esse moleque vai tomar. Enquanto essa confusão rola solta, um arauto anuncia aos gritos que a primeira princesa do Império acabou de chegar no local. O Prota se aproxima devagarzinho, na elegância, se ajoelhando e mostrando seu respeito. A princesa manda ele se levantar, dizendo que o garoto foi o herói que salvou a guerra. Ela também diz que, além disso, o imperador ficou sabendo da volta dele. E agora, quer uma audiência particular lá no palácio. Claro que não hoje, né? Vai ser amanhã, porque vai estar todo mundo mais descansado, mas enfim. Ele quer e quando o homem quer, não tem quem negue, né? Sendo educado de novo, o Prota recusa a oferta. Ele diz que um comandante, sendo o papel de comandante, não pode ficar relaxado em uma festa enquanto seu exército está em alerta total em combate. Ah, precisa ficar até um pouco com vergonha. Ela percebe a dedicação e a postura séria do nosso garoto. Mas sendo assim, ela aceita a resposta e se despede. Claro, ela fica um pouco triste por não conseguir levar ele pro castelo amanhã. Mas vai fazer o quê? Tampar o cara na porrada? Não tem como. Inesperadamente, pra acabar um pouco com o clima,
alguma mulher acaba quebrando o seu tamanco. E quando o tamanco de uma mulher quebra, não tem jeito, né? Ela fica meio capenga e acaba caindo. A sorte dessa mulher cavalo é que nosso prota é bem ligeiro. Ele consegue pegar a tempo, até tenta desviar ali pra não pegar de um jeito meio estranho, né? Pra não apanhar da mulher, mas consegue resgatar. Ele pergunta se a mulher cavalo tá bem. Na hora ela fica meio sem jeito, envergonhada, meio tortinha, né? Mas diz que tá bem sim. Pra complicar ainda mais a situação com a dona do prota, no caso, a mulher dele, o maldito do líder urso grita, dizendo que agora sabe o tipo de mulher preferida do nosso prota. Aí a cagada, ó. Com esse povo maluco entendendo tudo errado. A mulher cavalo começa a chorar, ligando pra sua mãe, dizendo que: mamãe, a gente descobriu quem ele gosta, e é do povo do cavalo. Piorando que já não dá pra piorar muito, o pessoal entendeu que ele gosta de ver pernas, sabe? Pernas. E aí, todas as mulheres do local começam a mostrar. Só esqueceram que o nosso garoto já é meio casado, né? Não é muito certo fazer isso aí não. O chefe dos dragões, desesperado, manda a sua rapaziada buscar a mulher mais bonita pro nosso garoto imediatamente. Enquanto isso, nosso protinha fica lá, um pouco envergonhado. Ele sabe que esse tipo de fofoca pode acabar acabando com a reputação dele. Mas uma coisa que eu reparei bem engraçado nessa situação, se você reparar onde tá a mão da mulher dele, eu acho que o prota já tá tomando os beliscões. Depois de algumas horinhas, essa notícia correu pra todos os locais. Todo mundo já tá dizendo, até mesmo em jornais, que o nosso prota é festeiro, rapaz. Aquele ali faz uma festa bonita e bem arrumada. Um moleque tem uma disposição invejável, sabe? Mas enfim, focando nos pais do nosso prota, eles avisam pro seu filho que é melhor deixar essa história pra lá e que eles estão indo pra casa. Bom, depois disso, logo a noite cai, trazendo um momento de paz depois de todo aquele alvoroço. Mas relaxe, porque o clima de festa continua na cidade. Tá todo mundo comemorando a vitória do Lin. Claro que o prota também não ia ficar de fora, né? A comemoração é dele, então ele ia também. E até que foi uma escolha boa pra aliviar a barra com a dona encrenca. É melhor essa mulher se alimentar, ou então já imagina como é que vai ser o clima em casa. Nisso, a nossa pequena Muko avisa o seu mestre que ela vai ali assistir a dança do leão e depois encontra ele. O prota diz que beleza, vai na paz, mas toma cuidado porque a capital tá bem cheia. E chegando um pouco mais perto, a gente vê esse tal leão. Esse leão tá com mais cara de dragão, né? Mas tudo bem, vamos relevar. Esse daí é o grande show do dragão. Claro que também não é só isso que tá acontecendo na cidade. Alguns demônios estão rezando no templo, agradecendo pela vitória. Enquanto isso tudo acontece, o nosso prota se separou da sua mulher. Ela foi encontrar os pais dela, enquanto ele caminha pelos corredores. Aí vocês olham agora pra cara do prota e pensam: por que esse idiota tá de véu? Bom, o moleque fala pra gente que ele tá tentando meio que passar despercebido, sabe? Já imaginou todo aquele alvoroço em todo lugar que alguém vê ele? Não daria muito certo. Pensativo, o Lin reflete que o povo demoníaco finalmente chegou no topo do mundo. Agora, os malditos humanos finalmente estão cercados. E o Lin vai aproveitar essa oportunidade para derrubar de uma vez a capital humana. Ele vai fazer isso na próxima batalha. Lembrando do passado, o prota vê como seus pais trabalhavam duro para conseguir sobreviver. E mesmo com a mão calejada, o seu pai costumava chamar ele com bastante orgulho e carinho. Lembrar desses momentos do passado acabou deixando o nosso prota com bastante dor no peito. Sabe aquele aperto desconhecido que a gente não sabe nem de onde vem? Pois é exatamente isso que ele tá sentindo. Mesmo quando era pequeno, o Lin queria ir pra guerra, mas seus pais diziam que era melhor não, porque já tinha comida o suficiente. Eles não precisavam de mérito. O problema é que o prota não aceitava ver a dificuldade que a sua família passava. Ele queria mudar o destino das suas vidas. E com isso em mente, o moleque partiu. Os seus pais só pediram uma coisa: não se arrisque demais na linha de frente. A coisa mais valiosa nesse mundo é a própria vida dele, então não deve correr tanto risco assim. De volta ao presente, carregando várias coisas que ganhou dos moradores, o Lin agradece porque agora ele conseguiu dar uma vida de luxo pros seus velhos. Agora sua casinha de palha já não existe mais, meu amigo. O moleque tá dentro de uma mansão, se aproximando da sua casa e empurrando a porta. O prota dá de cara com algo surpreendente. O moleque, assim que entrou na casa, viu a sua mãe amarrada de ponta cabeça. Não só ela foi eliminada, o seu próprio pai também. Na verdade, a mãe dele ainda tá viva. Usando o seu último suspiro, ela pede pro garoto começar a correr o mais rápido possível. Porém, antes que ele pudesse dar um passo pra fora do seu portão, uma explosão acontece bem na sua frente. Na verdade, não só uma, como várias delas. Praticamente uma detonação em sequência. Na hora, o prota percebe quem pode ter feito aquilo. Só pode ter sido a maldita Xiao Rui. A maldita, mesmo de longe, avisa que usou centenas de venenos proibidos, criados especificamente para destruir o DNA. No caso, o DNA específico do nosso prota. Essa doida é conhecida como a maior mestre de toxinas da humanidade. Ela passou anos refinando essa mistura, e essa dosezinha ali que ela tá na mão é mais que o suficiente para acabar com a raça do prota. Mas calma, que essa doida não é o comandante. Quer dizer, até é um comandante, mas não é o comandante em chefe. Ela é subordinada de outra pessoa. Para ser mais exato, ela é subordinada do Wang Feng, também conhecido como o Rei dos Selamentos. Esse tal de Yan Feng manda todo o seu esquadrão das sombras se preparar pro ataque. Eles devem pegar
pegar o Prota enquanto o moleque tá fraco. Dessa vez, é impossível ele sobreviver. Seguindo a ordem do seu mestre, todo o esquadrão começa o ataque. O nosso garoto até tenta desviar, mas infelizmente seu corpo tá muito fraco. O pior é que não é uma rajada. Os caras estão atirando pra caramba. Infelizmente, sem conseguir tancar essa quantidade de tiro, o Prota acaba perdendo um braço. Pois é, agora o nosso moleque virou cotoco. Vê o braço do nosso Prota voando, deixou os humanos mais confiantes. Agora é mais visível que realmente o corpo do moleque não tá respondendo. Sendo assim, essa é a chance de ouro pra eliminar o herói dos demônios. O Prota, percebendo que não tem saída, simplesmente pula. Assim o moleque consegue sair da cortina de veneno, algo que tá acabando com ele. O nosso moleque sabe que tá bastante ferrado, mas o garoto também ainda mantém a calma, porque tem bastante linha pra queimar nessa luta. Porém, é aí que uma rede de energia verde começa a cercar os céus. Digamos que isso atrapalhou a sua rota de fuga. Os soldados humanos estão usando um tesouro em forma de cordas mágicas. E adivinha quem fez? Pois é, a mestra do veneno. Ela preparou tudo com bastante antecedência. Pra piorar, essa corda não é só mágica. Além de ser muito resistente, ela também suga a única energia restante que o Prota tinha. Por fim, o esquadrão inteiro tenta puxar o Prota de volta pra terra. Mesmo nessa situação bastante crítica, o nosso garoto não desiste. Ele se joga com tudo no chão. Isso meio que causa uma ventania bastante forte, jogando os humanos pro alto. Mesmo ainda todo amarrado e com o seu braço na boca, o nosso Prota começa a ativar uma magia na sua mão. Seu objetivo é bem simples. Se ele não pode subir, meu amigo, então o jeito vai ser descer. Só que chega um momento que o moleque desceu tanto que acaba encontrando algo diferente. De repente, a terra abaixo dos seus pés ficou oca. Pelo visto, o garoto caiu em mais uma emboscada. Os humanos já estavam preparando essa armadilha com bastante tempo e bastante antecedência, porque não é possível. Se o caba sobe, tá cercado. Se o caba desce, tá cercado também. Se o cara fica no chão, é veneno e bala. Não tá compensando não. Enquanto isso, a Xiaohui tá rindo à toa. Ela percebe que mais uma das suas armadilhas deu certo. Sendo assim, ela já manda todo o seu esquadrão de combate avançar pro corpo a corpo. A rapaziada na hora obedece e cai pra cima do Prota. E meu amigo, os caras estão encravando pedra mágica dentro do corpo do Prota. Não desistindo do combate, o Prota mete um jutsu e de repente toda a forma do seu corpo começa a mudar. Pronto, agora foi que deu mesmo, o demônio tá invocado. Ele simplesmente virou centenas de pássaros flamejantes. Com essa técnica secreta em uso, os humanos ficam um pouco perdidos. Tipo assim, eles sabem que não pode deixar o cara sair, porque se sair vai dar muito ruim depois. Mas o problema é, como captura vários pássaros assim do nada? É, meu amigo, você não tem jeito de capturar, vai ter que descer na bala. Os passarinhos do Prota parece que estão esquivando de uma antiaérea, porque realmente é bala pra caramba. Os soldados humanos que ficam bastante surpresos. No final das contas, o Prota tá todo quebrado. O corpo tá cheio de toxina, mas mesmo assim ele se move muito rápido, tentando abrir uma abertura na barreira mágica. O Prota começa a acelerar mais ainda sua velocidade, por incrível que pareça, já que até agora só tá dando ruim pro Prota. Ele consegue atravessar a rede. Agora já do outro lado, o nosso garoto tenta voltar à sua forma normal. O moleque acaba parando um pouco mais longe do campo de batalha para facilitar a sua fuga. Porém, dessa vez também não deu muito certo. A maldita do veneno já tá em cima dele, gritando que o plano de captura deu certo. Ela diz que o moleque não vai fugir pra canto nenhum. Enquanto isso, a pequena Moku grita desesperada. Ela manda os guardas locais avisarem as autoridades e enviarem as maiores tropas de combate pro local. A garota corre pela cidade avisando que o Limbochan foi atacado. Todos os guerreiros no raio de 300 metros devem se reunir imediatamente. Porém, a nossa mestre do veneno, Xiaohui, continua lá rindo e debochando da cara do Prota. Ela diz que essa martelada aí foi só pra dar um bom dia e um bom à noite. O problema é que o nosso Prota tá com a cara de assustado, um olho arregalado. Ih, rapaz, deu pra ver que o motivo é porque ele foi... Como é que eu posso dizer isso? Desconectado do corpo. Enquanto tá com seu corpo cortado, o garoto lembra que em toda sua carreira militar, ele não chegou a encostar em um único civil humano inocente. Mas os humanos foram diferentes. Eliminaram os seus pais e também a sua amada noiva. Traduzindo, as pessoas que ele mais amava nesse mundo. Quer dizer, essa doida da cabeça só prendeu os pais dele e a sua noiva. Ainda não fez nada. Então, sendo assim, o Prota pede, sei lá, como último pedido, pra que deixe eles embora. Mas a Xiaohui diz que não vai rolar. Desesperado, o nosso garoto implora pra que ela poupe a vida dos seus familiares e deixe os inocentes fora dessa guerra sangrenta. A doida da cabeça diz que não. Ela sorri e diz que o plano é eliminar todos os demônios, toda a raça dele. O Prota fica surpreso com tamanha crueldade de alguém que nem sequer conhece. Ele já viu ela antes, mas nunca tão próximo. A Xiaohui continua falando que o nascimento do nosso garoto foi um grande susto para a humanidade.
Um susto tão grande que foi maior do que as revoluções industriais todas juntas. Em outras palavras, o gene dele é um perigo extremo para a humanidade. É por isso que o clã dele, em específico, precisa ser apagado da história. Talvez alguns outros demônios sobrevivam, mas o clãzinho dele, não pode sobrar nenhum. Interrompendo o momento, uma das soldados entra em contato com a doutora para passar as últimas informações sobre a operação de captura. Na direção sudeste, os avós e os outros 40 parentes do Lin já foram capturados pelas tropas. Na direção noroeste, outros 57 membros da família já foram capturados pelas tropas. Ah, e junto dessa rapaziada, também tá a noiva do Prota. Ela tenta gritar para que, independente, o Prota fuja. Só que a Shue sabe que é impossível o garoto sair dali. Bom, pra terminar a brincadeira, ela manda passar o sarrafo em todo mundo. Pode começar a limpeza. Daí pra frente, meu amigo, é só ladeira abaixo. A coisa começa a ficar um pouco mais brutal. Os caras não estão só eliminando na faquinha, mas também estão botando no paredão e chamando no tiro. Mas como também é muita gente, os malditos também estão indo na lança. Enfim, o cenário da montanha vira um verdadeiro caos. É fogo e grito pra todo lado. Enquanto ainda segura o rádio, a Xiaohui avisa que o pessoal do governo já pode se retirar do local. Mas que governo? Bom, enfim, não é dito. Mas a gente vê que o nosso Prota tá lá, sem força, nem pra dar um grito. Por conta disso, sua consciência vai sumindo aos poucos. Na verdade, o moleque já durou muito, né? Porque já era pra ter ido de F há muito tempo. Com o seu último fragmento de pensamento surgindo, o moleque lembra de novo que ele nunca sequer feriu um civil humano. Sempre foram militares. Seu pai e a sua amada noiva também eram civis. Por mais que fossem do clã demoníaco, eram civis, não deveriam ter sido eliminados. O nosso garoto também lembra do próprio imperador e pede perdão por ter falhado justamente quando estava quase garantindo a paz. O moleque se lembra claramente quando foi nomeado finalmente general. Nesse dia, ele prometeu lutar pela segurança de todos. Porém, infelizmente, ele não vai conseguir cumprir com essa promessa. Na verdade, ele não conseguiu cumprir. Entretanto, a sua memória mais doce volta pro dia que ele finalmente conseguiu dar um beijo na sua querida Dan Yun-do. Ah, aquele tempo, as coisas eram boas demais. O moleque não precisava se preocupar com nada. Quer dizer, quase nada. Ainda tinha aquele sogro bravo que não gostava muito de ver o Prota beijando sua filha. Bom, enquanto chora, ou digamos quase isso, porque ele tá decapitado, o Lin vê a sua noiva caída no chão. Infelizmente, no meio daquela carnificina causada pelos humanos, com formigas subindo no seu rosto, o Prota decreta: aquele foi seu fim. Hoje foi o dia do juízo final. Mas deixando o Prota um pouquinho de lado, a maldita dessa vilã revela que finalmente a sua bolsa estourou. Pois é, eu também tava achando estranho esse buchinho dela aí, mas realmente é isso. Ela tá grávida, meu amigo. Seu herdeiro tá nascendo. Enquanto o Prota fica lá, estirado no chão, a mulher é mesmo grávida. Avisa que não vai deixar nenhum rastro de DNA desse maldito por aí. Mas, de repente, o nosso garoto acorda flutuando no espaço meio azulado, azul escuro, meio tenebroso, mas ainda assim com brilho. Percebendo que tá num tipo de barco de papel, o moleque começa a se perguntar que lugar é aquele. É aí que uma criatura chifruda surge, avisando que aquele ali é o caminho pro além. Ele, Lin Bochan, já morreu, então agora deve seguir o caminho natural das almas. O Protinha fica surpreso porque o lendário Rei do Inferno é real e bastante grande. O garoto não acreditava 100% que esse tal de Rei Yama realmente existisse, mas o rei diz que sim, é claro que ele existe. Inclusive, o Protinha já até fez um juramento na sua frente. Ainda um pouco confuso, o Prota pergunta se ele ouviu direito. Aquele ali é o caminho para a próxima vida? O Rei Yamada confirma, mas também explica que tem muita preparação para ele poder reencarnar e que só quando o barco chega lá na ponta do rio é que vai ser a vez dele. No nosso garoto olha pra fila de barco e percebe que vai demorar bastante. Essa porcaria tá parecendo um formigueiro. O Rei Yama fala pra ele não se preocupar, calculando aqui pra dar uma estimativa de mais ou menos quanto deve dar, digamos que uns 500 anos. Mas rapaz, isso deixa o nosso garoto indignado. Como assim? Isso só pode ser piada. 500 anos? Ele não vai ficar parado vendo por 500 anos os descendentes dos seus inimigos simplesmente prosperarem. O garoto quer acabar com todo mundo agora. Vendo a determinação do garoto, a entidade fala que beleza, então tá certo. Já que ele foi muito poderoso em vida, um verdadeiro VIP, eles vão atender o seu pedido. A entidade fala também que vai ativar um tal de bônus da próxima vida. O moleque fica confuso sem entender o que realmente seria isso. Mas a entidade fala que é exatamente o que parece. Explicando as regras, o ser divino diz que ele pode distribuir pontos em várias áreas, como inteligência, força, riqueza, habilidade com mulheres. Quanto mais pontos ele alocar, mais atributos ele vai ter na próxima vida. Por exemplo, olha aquela alminha ali, ó. Ela tá com a etiqueta de excelente. Com isso, ele consegue apenas 5 pontos. O maluco investiu 4 deles em riqueza. O outro ele mandou pra Deus mesmo, botou em qualquer outra coisa. E entender isso deixa o nosso prota bastante curioso. Então, quantos pontos será que ele vai ter? Ah, meu amigo, quando esse garoto descobre, a brincadeira muda totalmente.
o maldito sortudo conseguiu acumular 1028 pontos. Ainda veio com uma opçãozinha de tempo. Esse tempo significa que ele pode reencarnar antes da hora. E adivinha o que o idiota fez? Gastou todos os seus atributos em tempo, com seu barquinho acelerando. Ele diz que o resto que se lasque. Ele compensa tudo com talento e esforço. Ele já fez isso uma vez, por que não fazer de novo? A única coisa que agora não dá pra recuperar é o tempo. 500 anos é muita coisa. Infelizmente, ele vai demorar muito pra conseguir reencarnar. O melhor a se fazer, meu amigo, é tacar tudo em tempo mesmo e acelerar essa brincadeira. Subindo na proa do barco, o moleque continua a investir os seus pontos. E o barquinho continua a acelerar. E o moleque continua a clicar. E o barquinho continua a acelerar de novo. O pior é que nem dá pra evitar. O moleque realmente tem que ficar repetindo essa palhaçada por muito tempo. Por exemplo, ele já adicionou 281 pontos, mas ainda tem 312 anos pra ele reencarnar. O moleque diz que não tá nem aí. Na próxima vida, ele pode vir pobre, sem nada, com deficiência, sem os 4 cotocos do braço, quer dizer, 2 de cada, né? 2 de perna e 2 de braço. Ele pode vir gago ou o que for, mesmo que só lhe reste os dentes. Isso já é o suficiente pra pelo menos ele morder os pescoços dos seus inimigos. No mundo dos vivos, a Tia Rui tá lá, ainda parindo. Um dos assistentes ainda pergunta por que diabos isso foi acontecer logo agora. Mas voltando pro pós-vida, o barquinho do nosso prota toda hora muda de forma. E toda hora começa a reduzir o seu tempo. Agora já tá em 27 horas. E de novo, no mundo dos vivos, o assistente diz que não vai dar. O parto vai ter que ser ali mesmo. Não vai dar tempo de chegar em outro lugar. Enquanto a mulher tá parindo lá do outro lado, o nosso projeto tá acelerando de cá. E finalmente, ele já consegue ver a ponta do rio. Passando igual um rasante, o moleque abandona a escuridão e vai em direção à luz. Ele passa tipo... Não, foi mal, me perdi. Isso aí ficou ruim pra caramba, mas me empolguei. Mas enfim, eu quis dizer que o Pro tá indo bem rápido, sabe? Quanto mais ele se aproxima, mais perto da luz ele fica. E consequentemente, ele fica mais perto de reencarnar. E quando ele sai do buraco, meu amigo... Eu acho que vocês já entenderam, né? O médico dá os parabéns pra maldita vilã, dizendo que o seu bebê é um menino. O Prota fica lá, um pouquinho perdido, olhando para suas novas mãos. Ele se pergunta se aquilo ali é realmente a sua nova vida. Olhando de novo a sua mão, o garoto fica meio que com dúvida. Ele realmente nasceu como um humano? Dessa vez não foi como um demônio? Quando tenta olhar pro lado pra ver o seu reflexo, o moleque toma um susto, rapaziada. Realmente aconteceu aquilo que a gente já tava imaginando que ia acontecer. O Protinha tomou na berola do caneco, meu amigo. Ele meio que se tornou o filho da sua maior inimiga. Com aquele amor doentio, ela abraça sua criança. Mas antes, avisa que seu filho é muito fofo. Fofo o suficiente que dá até vontade de comer. Surgindo do nada, o Rei Yama aparece cumprimentando o Prota. Ele diz que, por incrível que pareça, até que eles se viram bem rápido, não é? O Prota reconhece a entidade na hora. Ele só não entende o que o Rei Yamada tá fazendo aqui, no mundo dos vivos. Mas o Yamada só confirma que a sua reencarnação finalmente foi concluída. E já que a reencarnação foi totalmente feita, bom, vocês sabem, né? Reencarnação acontece o de sempre. Quer dizer, o que era pra acontecer sempre, né? As memórias do Prota vão ser apagadas. Bom, a entidade fala que talvez o Prota não entenda muito bem e tal, mas infelizmente isso tem que acontecer. Fazendo algo estranho, a entidade pede desculpa porque realmente isso aqui é um pouco estranho demais. Mas promete que vai ser indolor. A criatura fala pro Prota não se preocupar porque a sua mãe não pode vê-lo. Mas uma coisa é certa, ela consegue ver e sentir essa luz intensa. A luz acaba sendo tão forte que joga todo mundo pra longe. O objetivo do Yama não é igual aos outros deuses das outras obras. Ele não tá ali pra fazer caridade ou dar poder, meu amigo. Ele vai arrancar todas as memórias que o Prota tem. O Prota na hora percebe que não só suas memórias estão sendo sugadas, mas os seus poderes também. Enquanto isso, ainda aparece aquela desgraçada da vilã, avisando que toda a família dele vai ser eliminada. Sendo assim, o moleque mete a mão no Yama e diz que isso só pode ser uma piada. Pra não deixar isso acontecer, ele acaba colocando muita força pra tentar quebrar aquele objeto, mandando ele parar de graça e parar de perder tempo. O Rei Yama explica que aquilo ali é um procedimento padrão. É coisa da casa, não tem jeito, é obrigação dele. E por mais fortes que sejam, os mortais não podem resistir a um deus. Puto da vida, a entidade fala pra ele parar de palhaçada e soltar logo. Isso tá começando a irritar. O seu horário já acabou, então tá na hora de ir embora. Só que por mais que o deus tente terminar o trabalho, o nosso garotinho continua a se recusar a soltar. É aí que do nada, a história decide voltar no passado. Pra ser mais exato, 2 anos e meio atrás. A cena nos leva para um importante centro populacional no noroeste do território do clã Yao. Nesse dia, um cara meio estranho apareceu. Esse aí é o Yanzong.
uma das 12 estrelas do desastre. Para falar ao certo, ele é uma das forças de combate mais fortes da humanidade. O seu poder é o colapso celestial. Basicamente, ele manipula um tesouro mágico de gravidade. Isso permite o infeliz a juntar vários materiais, incluindo rocha. No caso, nessa cidade, o maldito quer fazer um meteoro. Ele apelidou essa técnica como queda da grande estrela desolada. Só que, felizmente, um jovem chamado Li Po-chan, um recém-alistado, pra quem não percebeu, o nosso prota, estava estacionado ali. O moleque, desde aquela época, já era bom de porrada. Ele simplesmente invocou um dragão verde. Graças ao dragão, ele consegue parar a pedra. Porém, durante isso, ele estava lendo um jornal e a notícia da sua promoção começou a se espalhar. Vocês sabem que o prota não gosta muito de fama. Quer dizer, o problema não é nem a fama, né? É as histórias que surgem com ela. Daí em diante, ele se tornou adversário destinado a encontrar as 12 estrelas do desastre. Basicamente, virou obrigação do moleque encontrar esses caras no campo de batalha. Essa daí, por exemplo, é a imperadora do grande tsunami, a Lin Qiankyu. Pra tu ter noção, a habilidade dessa mulher era tão forte que assim que ela aparecia, o exército ficava desesperado. A sorte é que no meio dessa rapaziada sempre tinha o prota, né? O maluco chegava lá, soltava o seu poderzinho e simplesmente congelava o tsunami. Mas pra deixar claro por que essas criaturas eram tão poderosas, foi o que eu falei. Eles usavam artefatos mágicos, mas não era qualquer artefato. Esses artefatos estavam fundidos no corpo deles. Mas enfim, por mais que fosse bastante poderosa, o prota selou essa inimiga em novembro de 3760 em outro confronto. O moleque enfrentou o grande terremoto, um tal de Shihan Shen Master. Mas esse aí também não deu pra nada não. Foi selado em abril de 1760. Depois disso, ele foi selar o vulcão ativo. Sim, realmente esse vulcão era uma pessoa. Calma que tem mais alguns. Em agosto de 3761, ele selou o pântano devorador de homens. Depois disso, ele foi confrontar a peste da morte, um tal de Mengzu. Mas também, como o garoto é brabo, mais um foi selado. Logo em seguida, no ano seguinte, o moleque selou mais 2 otários. Porém, como a vida nem sempre é coisa boa, minutos antes, quando o prota finalmente foi eliminado, o selo que prendia o colapso celestial começou a se desfazer. Com a perda de poder que selava muitos dos desastres, vocês já imaginam o caos que a Terra vai ficar, não é? Pelo menos o caos pros demônios, né? O camarada lá do meteoro não foi o único que se libertou. A maldita da mulher de tsunami também. Aí, um por um, foi se libertando da sua prisão. E agora, infelizmente, todos os desastres estão livres. Sentindo isso, o prota fica mais ainda desesperado. É agora que ele não solta esse deus de maneira nenhuma. Cada vez mais, o moleque começa a aumentar o poder. E a explosão, que antes já tinha sido muito grande, começa a aumentar mais ainda. Vendo essa grande quantidade de poder sendo liberado, a entidade fica surpresa, porque ela não imaginava que o moleque fosse capaz disso. E é aquilo, o nosso prota é teimoso desde nascença. Por mais que esteja fazendo todo o esforço do mundo, ele diz que não vai soltar aquilo ali de maneira nenhuma. Bem irritado, o deus começa a reclamar que quase esqueceu de um detalhe importante. O garoto tem metade do seu poder, que no caso era a energia usada para prender as estrelas. No caso, os desastres. A entidade então finaliza que por mais que ela tenha subestimado o prota, bem, não vai importar muito o quão alto é o seu poder. O seu corpinho atual não consegue aguentar o consumo de energia. Antes mesmo de conseguir remover o objeto, ele vai se esgotar até a morte. Porém, mesmo com aviso, o nosso garoto não desiste. A criatura declara que, infelizmente, esse é o destino de todas as criaturas. As suas memórias e os seus poderes serão levados para o reino dos deuses. Lá, eles poderão ser estudados. É melhor o moleque aceitar esse destino de uma vez. Mas o prota, ao invés de aceitar, começa a simplesmente emanar muita energia do seu corpo, de várias cores. Mas antes disso, ele declara que ele, Li Po-chan, nunca aceita o seu destino. Ele também fala pro rei Yamada que no seu clã existe vários folclores sobre ele. Esse safado é encarregado da reencarnação. Sendo assim, ela tem um controle absoluto sobre todas as coisas do submundo. Ainda mais sobre o processo de reencarnação. Embora deuses tenham suas funções bem definidas, o maldito rei Yamada não pode simplesmente ter influência sobre o mundo dos vivos. Não era nem pra ele estar mexendo no mundo mortal, por mais que o prota acelerou o processo e veio do nada pra cá. Mas se vai ser assim, o prota diz que vai espalhar por todo o mundo os seus núcleos demoníacos, os núcleos que estão em cada parte do seu corpo, o local onde seu poder está armazenado. E quando ele crescer, as memórias mais profundas em seu coração o guiarão para encontrar esses poderes um por um. O moleque não acredita que foi simplesmente coincidência ter renascido como filho da sua maior inimiga. Isso não é um acaso, isso é coisa do destino. Mas calma que esse tal Deus também não vai escapar dessa. Em algum momento, o rei Yamada vai pagar. Ah, se vai pagar. O rei Yamada fica lá, calado, observando as energias se espalharem. Essas energias passam por todos os locais, inclusive os campos de batalha. Infelizmente, aqueles poderes também significam uma coisa bem clara para todo mundo. O herói de todos, o salvador da raça demoníaca, infelizmente foi eliminado. Dando uma risada meio estranha, babando e sem dente,
Um oficial meio corrupto comemora a queda do herói. O desgraçado diz que agora a autoridade máxima do clã Yao é ele. Infelizmente, naquela noite fatídica, o povo Yao parou o que estava fazendo e começou a ver o núcleo do seu herói simplesmente desaparecendo. A única coisa que eles poderiam fazer é ver o núcleo cruzando as estrelas. Provavelmente, ele já tem ideia que o caos, infelizmente, vai voltar. E também temos a nossa Mukou, claro, que ainda tá viva. Infelizmente, ela também reconheceu o núcleo do seu mestre indo embora. Caindo como meteoros, os núcleos de poder atingem a Terra, marcando assim a queda do grande herói. Impressionado com a audácia do infeliz do Prota, o rei Yama até elogia o garoto, sentindo a sua consciência meio que indo embora e as suas memórias passadas meio que ficando turvas. O nosso heróizinho simplesmente tenta lutar para se manter acordado. Olhando pro lado e com a visão um pouco embaçada, o garoto consegue ver pouca coisa, mas o que ele vê é a imagem da sua nova mãe. No caso, sua maior inimiga. Lentamente, a mulher se arrasta para ele, com uma expressão de desespero, mas como em nenhum momento ela também deixou de ser mãe. Ela sorri para o seu filho, imaginando que ele tá gritando por ajuda, porém, já não reconhecendo muito bem o rosto da mulher. O Prota já não se importa. A única coisa que ele consegue lembrar agora é que precisa crescer e recuperar seus poderes e memórias. E quando esse dia chegar, essa maldita dessa mulher finalmente será eliminada. No meio desse caos, os soldados se perguntam o que tá acontecendo. Fora, aonde tá os reforços? Quando eles vão chegar? Bom, a Xiaohui fala para todo mundo calar a boca. Por enquanto, é melhor focar em sobreviver. Mas falando em sobreviver, adivinha quem aparece revoltada da vida? A única discípula do Prota. Ela já chega revoltada, eliminando todo mundo, usando a sua técnica de punição dos 100 espinhos de videira. A garota basicamente empalou todo mundo. Olhando pra isso, o Prota fica chocado, digamos assim. A garota eliminou todas as tropas do governo que não conseguiram recuar. Claro que ele não poderia ter outra reação a não ser ficar muito assustado. Desde quando essa garota tá tão forte assim? O pior é que a Mukou não para por aí. O seu objetivo agora é o Prota. Sim, o bebê da sua inimiga. O Prota, no caso, fica desesperado, né? Porque, tipo assim, ele gastou todos os seus méritos pra conseguir reencarnar. Infelizmente, agora ele não tem mais nenhum. Mas claro que a garota nem imagina que aquele bebê é o Prota. Então ela lança o seu ataque. E, infelizmente, o moleque é acertado no peito. Dessa vez, a garota fala que não vai ter compaixão. Nem por ela, que acabou de ser mãe. E nem por ninguém. Ela diz isso porque tá se lembrando do passado. Quando o seu mestre a aconselhava, ele dizia que ela nunca deveria atacar pessoas indefesas. Essas pessoas incluem idosos, bebês, grávidas, deficientes. Ela não deveria se tornar igual aos humanos. E bom, depois de ter escutado aquilo, claro que ela confirmou. Mas agora a situação é totalmente diferente. Ela não vai se segurar, ela não vai passar pano. Ela vai eliminar todo humano que encontrar pela frente. O Prota fica preocupado vendo que sua discípula tá se tornando. Mas vamos confessar, rapaziada, realmente essa obra aqui tá me dando uma raiva dos seres humanos que, meu amigo, eu nunca torci tanto pelos demônios. O bom, ou na verdade o ruim, é que a garota nem vai conseguir completar a sua missão. Quer dizer, o seu objetivo. A Xiaohui tinha uma carta na manga, um talismã de fuga pra ser mais exato. Ela conseguiu fugir antes mesmo da garota completar o seu ataque, percebendo que a inimiga do seu mestre escapou. A garota se sente uma fracassada. A única coisa que resta pra ela é se ajoelhar e chorar. Ela chora pelo seu pai, no caso o seu mestre, e a sua mãe, no caso a noiva do Prota. A notícia que o Lipo-chan caiu se espalhou por todo o continente, e imediatamente, após o anúncio, o clã Yao se apresentou pros humanos pedindo paz, oferecendo até reparações de guerra. E claro, também cederiam o território. Porém, como já era esperado, os humanos recusaram a oferta. A partir daí, eles iniciaram um contra-ataque. Toda a raça do clã Yao, ou clã dos demônios, iria cair. Só que o nosso Protinha não é besta, né, rapaziada? Ele já imaginava que isso ia acontecer. O moleque injetou uma quantidade massiva do seu poder demoníaco no núcleo conhecido como Guarda do Dragão Celestial. Sendo assim, esse dragãozinho se expandiu até sua forma máxima. É aí que a gente vê que a cidade do Prota tá toda murada. Aí vocês imaginam, nossa, o dragão criou a muralha. Não, claro que não, a muralha já tava aí. Mas o dragãozinho resolveu fazer outra coisa. Quer dizer, quem resolveu foi o Prota, né? O dragão só tá seguindo ordem. Seguindo o comando, ele se ergue pro céu. Só que enquanto ele faz isso, toda a cidade começa a tremer. O motivo é bem simples, rapaziada. O dragãozinho simplesmente tá erguendo a cidade inteira. Sim, ele tá levantando tudo no céu. Agora a metrópole tá viajando como se fosse uma arca celestial. Pode parecer que o dragão é realmente colossal, gigantesco, e de fato ele é grande. Mas calma que comparado ao mundo, apesar de não parecer, ele também não é tão gigantesco assim. Só o suficiente para levar umas 4 cidades nas costas. Mas enfim, cumprindo a ordem do seu senhor, o dragão segue o seu caminho. O problema é que a criatura é tão grande que tá chamando bastante atenção. Bom, por enquanto só tá chamando a atenção dos animais, né? Mas vamos ver por quanto tempo isso vai durar, porque o bicho realmente é bastante grande. Para seguir o desejo do Lipo-chan, a Guarda Celestial levou as 4 maiores cidades, no caso as mais populosas, para vagar pelos continentes, dando assim ao povo uma chance de
sobrevivência. E foi assim que o contra-ataque, liderado pelo Lipo-chan durante 3 anos, finalmente chegou ao fim. O resultado, infelizmente, foi um fracasso. Enquanto isso, em outro lugar, o Protinha chora desesperado no colo da sua mãe. O Prota não sabe, mas o rancor entre essas duas raças tá prestes a começar um novo capítulo com o passar do tempo. O Prota já tá bem e totalmente arrumado. A sua mãezinha diz que o garoto é muito fofo. Como pode existir algo tão fofo assim no mundo? Completamente apaixonada. Ela diz que poderia ficar o dia inteiro ali olhando pra ele. E quando o Prota agarra a mãozinha dela, aí que essa mulher endoida de vez. Algo que era pra ser meio que normal, pra ela foi algo magnífico. Nesse momento, essa mulher só tem um pensamento na sua mente. Seu objetivo a partir de hoje é proteger o seu filho, custe o que custar. Depois de mais alguns anos, a gente vai pra um lugar diferente, já coberto de neve. Pra ser mais exato, o Palácio Shiwan, caminhando sozinha pela neve. A Xiaohui começa a ir em direção a esse palácio, se tremendo toda de frio, carregando algo meio estranho. Ela se pergunta quando foi que começou a nevar. Normalmente, alguém viria buscá-la, mas os guardas e a babá estão tudo de folga, então vai ter que ser na canela mesmo. De repente, uma vozinha fininha grita: mamãe! A Xiaohui então começa a ir em direção ao seu filho, mas chegando lá, meu amigo, o esporro come solto. Ela pergunta quem foi o desgraçado que deixou ele sair nesse frio. Era pra ele estar em casa vigiando o fogo. Como nenhuma criança gosta de tomar esporro, o moleque começa a ficar sem palavras. Na verdade, ele fica bastante triste e começa a tirar algo de dentro do seu casaco. É uma garrafa térmica com um líquido brilhante, oferecendo a bebida. Ele diz pra mãe que aquilo ali é água quente com açúcar. Ele preparou pra ela. Pra terminar, ele também diz que garante que o fogo não se apagou. Tá tudo bem em casa, mas mesmo assim, ele pede desculpa porque achou que a sua mãe ficaria feliz em vê-lo. A rapaziada que tá ali atrás manda ela pegar logo. O moleque correu de volta pra casa pra aquecer aquilo ali 3 vezes. Olhando pro lado, a mulher vê as pegadas do esforço do Prota. Sendo assim, ela diz que, poxa, ela ficou meio sem jeito. Tentando entender, ela pergunta por que ele não esperou em casa. Mas o Protinha diz que, bem, na rua ou em casa, não seria a mesma coisa. A mãe diz que, tudo bem, tudo bem. Dessa vez ela vai deixar passar e vai aceitar. Sendo assim, ela pega o garoto no colo. Mas ele pergunta se ela não vai levar a coisa que trouxe até ali. Mas ela diz que não. Aquilo são pessoas do clã Yao, o clã que ela mais odeia. Então pode deixar na neve mesmo. Em outro momento, o Prota tá feliz da vida, gritando que sua mãe é muito talentosa. Depois disso, eles foram direto pra janta. O Prota diz que com sua mãe ali, tudo fica mais gostoso. O moleque tá tão feliz que já em outro momento, abraçando a sua mãe, diz que quando crescer vai casar com ela. Ela ri da brincadeira, mas como é doida da cabeça, diz que a noite de núpcias vai ser hoje à noite. Essa mulher não bate muito bem não, é maluco. Enquanto ela se retira, a empregada que escutou isso pensa: psicopata pervertida. Passado um tempo, eles já estão em outro lugar e dessa vez é um parque de diversões. Os dois vão direto pra roda gigante pra ver a vista mais alta possível. Só que por trás da roda tem um segredo que pouca gente sabe. Na verdade, todos os humanos sabem disso, mas ninguém liga. Pra essa roda gigante girar, um demônio do clã Yao tem que ficar girando aquilo ali o dia todo. E você pensa que é só um? Tá muito enganado, meu amigo. O tubo d'água é gerado por outro escravo. E ai dele se não cuspir água direito. Depois de lá, os dois foram direto pra casa mal assombrada. A voz da apresentadora diz que todos lá dentro são de verdade. Ela também diz que foi muito caro comprar todos aqueles escravos do clã Yao. Porém, ali, eles vão trabalhar bastante, ensinando como seria a punição deles no inferno. O nosso Prota acha isso estranho, pergunta se eles não estão sofrendo de verdade. A mulher diz que não, ele não precisa se preocupar. Aquela raça ali nem sequer sente dor. Bom, depois da casa assombrada, eles continuaram a diversão pelo parque. Foi de montanha-russa até o tobogã. Digamos que os dois tiraram o dia para ter um momento especial de mãe e filho. Em outro momento, no parquinho, a Xiaohui empurrava o Prota, mas o moleque é desastrado pra caramba e acabou batendo de cara no chão. É que tipo assim, ele parece muito o Prota, sabe o Prota lá do passado, demônio então? Lerdão e panguado. Mas claro que a sua mãe jamais pensaria algo assim. Pra ela, o seu filho é perfeito. Depois de toda aquela brincadeira, eles finalmente foram pra casa. Agora tá no momento de assistir aquele desenhozinho e relaxar. Porém, a programação é interrompida. A apresentadora informa que as autoridades do clã Yao, que sempre foram amigáveis com os humanos, sofreram um golpe de estado. Agora, a família do imperador foi reduzida a meros prisioneiros. Um especialista também comenta que agora, com a ascensão do novo líder, é provável que ele inicie uma sessão de expurgo. Todo o demônio que apoia o Lipo-chan vai ser eliminado. Vendo isso, a Xiaohui comenta com seu filho o que aconteceu anos atrás. No caso, ela explica que foi ela que eliminou o Lipo-chan. E claro, todos os seus descendentes também. Reagindo à notícia, o garoto diz que por mais que seja humano, acha aquilo bem exagerado.
Mas a mãe dele só ri, fala pra ele parar de gracinha. Claro que não foi exagerado não, era pra ter batido demais. Caindo a noite, a lua cheia brilha ainda mais intensa no céu. A mãe do Prota, nessa altura do campeonato, já tá dormindo profundamente. Essa mulher é tão estranha que mesmo babando e dormindo pra caramba, olha o tamanho da bitela do olho dela regalado. Mas enfim, enquanto ela dorme, o nosso Protinha tá lá, sentado no chão. Os seus pensamentos não param de perturbar a sua mente. Passando um pouco mais pra frente, o Prota já tá em frente ao seu prato de comida, uma carne demoníaca de 5 estrelas. A sua mãe, reparando que ele não tá comendo, pergunta o que houve. Aquele ali é o seu prato favorito, então por que ele não tá comendo? Pra tentar incentivar, ela ainda fala que comprou um escravo da tribo da Raposa do Fogo, uma especialista em culinária. O garoto deveria pelo menos experimentar. Meio pálido, nosso Prota confessa que realmente tá sem apetite. Ultimamente, ele tem se sentido um pouco estranho. A única coisa que ele se lembra é que tem algo muito importante pra fazer, só que ele não consegue lembrar o que é. Outra coisa que tá acontecendo bastante é os seus pesadelos. Nesse pesadelo, ele tá rodeado de pessoas que aparentemente deveriam ser da sua tribo, incluindo uma pessoa que ele se lembra de ser seu pai, outra pessoa que ele se lembra de ser sua mãe, e por último, mas não menos importante, uma outra que ele se lembra ser a sua esposa, mas infelizmente, todos já estão sem vida. A Charrui, que é meio perturbada da cabeça, ao invés de ficar preocupada, na verdade ela se empolga. Ela pergunta quem é que seria essa tal esposa dele. O pior é que ela ainda brinca com isso, perguntando se o Prota se importa mais com essa tal esposa ou com ela. Mas o nosso garoto diz que são sentimentos diferentes. Quando ele se lembra dessa mulher, ele pensa que seria capaz de fazer qualquer coisa por ela. É aí que uma lembrança do passado surge na mente do garoto. É a Danzinha aparecendo e abraçando ele. Claro que na época o garoto começou a ficar totalmente envergonhado. Ele não estava acostumado com isso, por mais que eles sejam muito ligados desde pequeno. Aquele foi o momento que ela se declarou pra ele. Ela finalmente disse que gostava do garoto. Com isso, a rapaziada que tava na fila só esperando ele dar mole, ficou bem triste. Só que infelizmente não foi só memórias boas que o Prota recuperou. Ele se lembra daquele dia fatídico, o dia que perdeu todos do seu clã. Se lembrando disso, o nosso Protinha, mesmo na mesa, fica paralisado. Basicamente, ele tá tendo uma alucinação. A cabeça da sua querida esposa tá flutuando na sua frente. Claro que por mais que esteja se lembrando, o garoto ainda é uma criança. Então a sua reação não poderia ser diferente. O moleque dá um gritão pra acordar toda a vizinhança. Tempo depois, com ele já deitado na cama, a Charrui não consegue entender o que tá acontecendo. O moleque agora tá queimando em febre. Ela diz pra ele parar de graça, porque infelizmente ela só sabe eliminar e não salvar vidas. Mas essa febre tem um motivo bem específico. Na sua cabeça tem alguém sussurrando de uma forma bem diferente. A pessoa diz que finalmente chegou a hora. Para ser mais claro, a pessoa que diz isso é o resíduo do núcleo demoníaco. Tanto o Prota quanto esse núcleo lutaram bastante para manter esse último resíduo dentro de si. Essa voz diz que é diferente dos outros núcleos. É por isso que ela recebeu um tratamento especial. Mas também, né, sendo esse pitelzinho, até eu ia tratar meio diferente. Mas enfim, esse aí é o primeiro núcleo demoníaco do Prota, o núcleo da sua vida passada, conhecida como cérebro de Guanche. A Guanche lamenta por toda a família do Prota ter sido massacrada. Quer dizer, ela lamenta e não lamenta, né? Porque essa mulher é meio estranha também. Olha as caretas que ela faz. Eu acho que ela poderia estar sendo sarcástica. Na verdade, ela também tá puta da vida. A revolta dela foi ter nascido como um simples núcleo demoníaco. Por ser tão simples, ela teve que, digamos, limitações. Não podia comer sua carne favorita, não podia assistir dorama, muito menos ficar com um homem que amava, que provavelmente é o Prota. Esse tempo todo, e eu acho que até na vida passada, todos os núcleos poderiam ficar com ele, menos ela. É por isso que ela diz que todo mundo tinha mais é que se lascar mesmo, e especialmente a sua noiva, a maldita Dan. Pelo visto, ela tá surtando porque o Prota se casou. Quer dizer, ainda não tinha se casado, mas tava quase, né, já que ele tava noivo. A entidade não consegue nem imaginar como seria assistir a intimidade dos dois sem nem poder fazer nada. O pior é que só de falar isso, infelizmente a sua cabeça já começa a imaginar. É por isso que ela tá comemorando a tragédia. Os céus foram justos por eles terem morrido. Nessa nova vida, o seu amado será apenas dela. Só que, no entanto, aparentemente para ela trazer ele de volta, vai ter uma condição. O seu novo corpo humano vai ter que ser capaz de satisfazê-la. Se é que vocês me entendem a satisfação que ela quer, sentando de um jeito bom no Protinha. Ela diz que gosta dele porque ele é um ser forte, mas se ele continuar assim, sendo alguém fraco, ela vai fazer questão de usar o seu poder demoníaco para corroer o corpo dele, até levar ele a óbito. Assim ela vai poder encontrar um novo hospedeiro e deixar um homem mais forte brincar com ela, se é que vocês entendem. Nessa obra aqui só tem doido da cabeça e psicopata. Por fim, ela fala que é melhor o Prota se apressar. É melhor ele ficar forte logo, ou então ela vai testar até onde essa sua nova mãe cruel consegue ir. Depois disso tudo, se passa um mês e a gente vai para um local sombrio, conhecido como Pântano Negro. Para ser mais específico, a gente tá numa cidade onde o mercado é bem movimentado. Um homem, por exemplo, tá vendendo um núcleo demoníaco, já o outro tá oferecendo uma promoção de escravo.
Na compra de um, tu leva o outro. Esse mercado, basicamente, só vende coisas de demônio. A gente tá falando de olhos, ossos, até mesmo rins. E esses rins, supostamente, ajudam na virilidade. Aquela virilidade, sabe? Aquela que faz o palhaço parar de balançar, que faz o tubamanco ficar no lugar. Então, como a Xiaohui não conseguiu resolver o problema do Prota, ela foi diretamente a uma clínica médica. Essa clínica pertencia ao clã Qin, analisando o garoto. O médico percebe quais são os sintomas na hora. O maldito, assim que vê, diz que o Prota, provavelmente na sua vida passada, era um demônio. A Xiaohui então pergunta se reencarnação realmente é verdade. Ela até se lembra de ter escutado isso da geração mais velha, os seladores de demônio, que eram parecidos com o seu mestre. Eles comentavam bastante, mas ela nunca acreditou. Durante as dezenas de milhares da história do continente central, houve vários humanos que afirmavam que eram reencarnados. Segundo as lendas, as pessoas até diziam que mantinham memórias da sua vida passada, mas na época, ninguém acreditou no seu mestre. Ela diz isso porque ele também era um. A mulher também conta sua jornada pro médico, dizendo que esse tempo todo, durante esse um mês, ela procurou vários locais e lugares, mas nenhum trouxe resultado. Só que o mais engraçado é que os sintomas que seu filho tem, o mestre dela também descrevia. Na verdade, esse tempo todo, ela meio que suspeitava um pouco. Foi por isso que ela veio até a cidade natal do seu mestre, o Pântano Negro. Mais especificamente, veio procurar um médico xamã. O xamã diz que, realmente, os livros antigos descrevem essa doença, explicando a condição. Ele diz que o resíduo da sua vida passada como um demônio causa uma forte reação de rejeição no seu corpo humano. Esse é o principal motivo da febre no seu corpo. Preocupada com o diagnóstico, claro que a mãe pergunta o que ela pode fazer. O médico olha pra cara dela e diz: infelizmente, não tem nada que possa fazer. Essa criança virá a óbito dentro de 1 ano. A Xiaohui então fica desesperada e pergunta se não tem uma solução. O médico diz que tem. Até tem um método difícil que tá fora da medicina. Vamos relembrar o diagnóstico. Por conta da doença do garoto, no caso, os resíduos que estão dentro do corpo dele, na sua vida passada, ele era um demônio. Então, se ele comer núcleos demoníacos continuamente e se demonizar, pelo menos aos pouquinhos, a rejeição do corpo vai diminuir e a doença vai se curar. A Xiaohui entende a explicação. Ela até sabe que esses núcleos demoníacos são a fonte de todo o espírito do clã Yao, no caso o clã demoníaco. O xamã diz que realmente, nos tempos antigos, os humanos comiam esses núcleos para aprender a arte demoníaca, mas essa prática foi abandonada quando começou a surgir aqueles tesouros mágicos. Sendo assim, a mãe do Protinha se anima. Ela diz que esse método é ótimo, por conta dos seus status e identidade. Conseguir essa quantidade de núcleo vai ser coisa fácil, mas ainda com dúvida. Ela pergunta o que seria essa tal demonização. É aí que o xamã começa a detalhar as consequências. Ele explica que, conforme o garoto consumir os núcleos, seu corpo e seu pensamento se tornarão mais parecidos com os de demônio. É aí que ele lança a pergunta final. Quando o garoto se tornar um demônio por completo, ela tá pronta pra segurar o rojão? Vendo as espécies de demônios ali nos tanques do laboratório, a realidade começa a pesar um pouco. A gente precisa aceitar que para um humano, aceitar fazer algo assim pro seu filho, realmente é uma escolha impossível. Percebendo a encruzilhada, o Protinha já começa a perceber que realmente vai ser condenado. Sabendo do passado da mãe dele, o garoto entende que ela jamais poderia aceitar um plano de tratamento como esse. Afinal de contas, a sua família, o mestre da sua mãe e todos os seus amigos foram justamente eliminados pelo clã Yao. Isso tudo causou um trauma nela, e foi por isso que essa doida enlouqueceu. Mesmo vendo ele como uma criança inocente, ela teria 10 mil motivos para abandoná-lo. Para contextualizar a situação atual, a guerra está sendo perdida pelo clã Yao. Disso vocês já sabiam. Só que os nativos das terras conquistadas, no caso os demônios, são espalhados como cidadãos de terceira classe. Eles não têm nenhum direito no território que agora é humano. Basicamente são tratados como um mero gado. 0 de dignidade e 0 condições. Imagina só, você é um humano e vai ter que gastar uma fortuna de núcleos demoníacos para salvar um gato, um cachorro, ou até mesmo um demôniozinho que você gostou. Isso não acontece, essa não é a realidade. Isso é algo que se aplica com a sua mãe. Apesar dela ser um pouco louca, ela ainda é jovem e bonita, então poderia simplesmente ter um outro filho. Percebendo o silêncio pesado, o xamã vê a cagada que fez, então ele manda a mulher esquecer o que ele disse. Para tentar argumentar, ele lembra que ela, sendo uma figura tão importante, se seu filho virasse um demônio, toda a raça humana faria questão de abandoná-la. E claro, o governo tiraria o status e a honra dela. Tudo que ela tem direito seria descartado. A força de combate dela realmente é muito grande, mas por conta da batalha com o Li Po-chan, ela ainda não conseguiu recuperar nem metade disso. E claro, a Xiaohui também tem noção disso. Ela sabe que seria difícil sobreviver sem o apoio do governo humano. Isso deixa o xamã se sentindo um pouco culpado.
Então ele até diz que foi um erro ter comentado sobre esse plano. Mas, pra surpresa dos dois, no caso ele e do Prota, ele escuta ela falando de forma aliviada. Que bom. Ela diz que pelo visto, então seu filho ainda tem salvação. Isso é algo maravilhoso. Por mais que seja difícil, ela não vai se importar. Não importa se ele vai se tornar um demônio no futuro. Mesmo se ele fosse uma simples grama ou uma flor de beira de estrada, ela ainda assim o criaria. Completamente emocionado com as falas da sua mãe, a única coisa que o Protinha consegue fazer é chorar. Vendo a determinação da garota, o xamã concorda em prescrever a receita imediatamente. Mas que fique claro, a verdade não pode ser escondida para sempre. E foi dito e feito. A notícia que o filho da Xia Kong se tornou um demônio se espalhou como fogo. Isso ficou estampado em todos os jornais. A manchete era: filho da heroína humana Xia Kong, na verdade, é um demônio. Com um anúncio oficial, o rei selador de demônios declarou que a Xia Kong será privada de todas as suas honras e títulos. Agora ela vai ser rebaixada à plebeia. E qualquer infeliz que ousar ajudar ela vai ser julgado por espionagem. Com o passar do tempo, a Xia Rui tá lá escrevendo no seu diário. Ela diz que núcleos demoníacos de alta qualidade são bastante raros. Infelizmente, depender apenas da caça tá sendo insuficiente. A doença do seu filho não tá podendo esperar. Como foi privada de receber qualquer tratamento especial ou oportunidade de trabalho, a mulher começou a vender tudo o que tinha. Isso inclui bens e até o próprio laboratório. Ela começou a gastar uma fortuna somente em núcleos, com a situação financeira da família piorando a cada dia que passa. A sua mãe se viu sobrecarregada e cheia de dívidas. Com isso, se passaram 2 anos e o nosso Protinha realmente confessa que a sua doença deu uma aliviada. Mas para ela realmente passar, vocês vão ter que comentar bastante pedindo continuação. Minha rapaziada, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa obra e vamos concordar. Essa obra tá gostosinha, meu amigo. Então, por favor, comenta bastante, porque eu realmente quero trazer a parte 2. Eu confesso pra vocês que até tenho ela guardada aqui, hein? Mas enfim, se você não deixou o like, já deixa o like logo, comenta, compartilha e dá aquela moral de deixar o hype. Mas é isso, fui!